Olá, tudo bem? Sou Wilson Pedroso e você está conectado no Link Business. O convidado de hoje é presidente e licenciado do maior conselho de engenharia do país, responsável por infraestrutura, obras e o PIB. Vinícius, muito bom ter você por aqui. Tudo bom, Wilson? Obrigado pelo convite. Viu? Vamos começar pelo... Porque muitas vezes eu digo que as pessoas nos enxergam, principalmente vocês que são líderes, que já nasceu pronto, né? Sim. A gente não nasceu pronto. Sim. O caminho sempre foi árduo. Sim. Você nasceu onde? Eu sou nascido em Mogi Guaçu, né? Resido em Mojimirim hoje, uma cidade do lado. São duas cidades que são conurbadas. Me considero das interior duas de São Paulo. Interior de São Paulo. Isso. Aqui do interior de São Paulo. Estudei em Taubaté, fiz engenharia de telecomunicações em Taubaté. Aí vim trabalhar aqui em São Paulo. Na área, né? Como profissional da área de telecomunicações. Fui estudar fora, passei um tempo fora. E depois voltei e comecei a trilhar essa carreira que a gente fala na política classista, que é junto ao CREA, junto ao CONFEA, entidades de classe, mas sempre conectados ali à engenharia, agronomia, geociências, não só com telecom e tecnologia, que é a minha área de formação. Você fez engenharia em qual universidade? Universidade de Taubaté. Universidade de Taubaté. Qual o momento que essa veia política, porque Sim. é política. Sim, sim. Ser líder do CREA, do CONFEA, Sim. você faz muitas vezes mais política do que infraestrutura. Ah, não, sem dúvida. É Não muito mais administrativo do que necessariamente um trabalho técnico de engenharia. Qual o momento que você falou, pô, eu quero esse caminho, eu quero ser líder da minha categoria? Olha, Wilson, acho que, vamos lá, eu estou licenciado hoje, mas é uma história interessante. Os conselhos profissionais, né, que são responsáveis aí pela regulamentação das profissões, e no Brasil a gente tem vários, não só o Conselho de Engenharia, não só no segmento da engenharia, eles têm um papel que é fundamental. Primeiro, a gente precisa externar isso para as pessoas. Eles existem para proteger a população. Nós estamos aqui numa estrutura, né, que graças a um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, ela foi construída e construída de maneira segura. Então, eu estou tranquilo aqui, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a gente teve um profissional, e o papel desse profissional é justamente se responsabilizar por essa atividade de engenharia para que as pessoas que estão envolvidas no entorno dessa atividade, elas estejam seguras. E caso alguma coisa aconteça, ele responde ali com o CPF dele, com o título profissional dele. Então, os conselhos, além desse papel, eles podem, acho que, fornecer mais valor para os profissionais. Eles podem fornecer um serviço melhor. Eles podem agir, por exemplo, no desenvolvimento profissional. E a gente tem a cultura, né, não só na engenharia, não só os engenheiros, os estudantes, de achar ou de criticar o sistema. Né? Pô, não faz nada pra gente, poderia fazer mais. E eu fui um desses. Né? Já na universidade, em um desses momentos, né, no momento de crítica mais acalorada, eu fui fazer isso com o meu professor, ele no último ano de engenharia. Aí esse professor, ele tinha uma relação com o CREA na época. Ele atuava junto ao CREA, ele dedicava um tempo da vida dele ali para tentar fazer alguma coisa pelos profissionais via sistema. E aí ele me falou que, ao invés de reclamar, eu poderia ajudar. Né? O que eu já tinha feito para ajudar o CREA a ser um conselho melhor para os profissionais? Não era só apontar o dedo, né? Falou, Tipo aquela coisa de... Vem para trás da mesa. Aquela coisa da juventude, nossa, aquela rebeldia sem direção, né? Aí eu fiquei incomodado com isso, mas eu senti a crítica ali, ele tinha razão. E a partir daí eu fui tentar me conectar. E aí comecei a me conectar com o sistema e percebi que era uma ferramenta muito interessante para fazer coisas e que essas coisas poderiam ajudar muita gente, impactar muita gente, né? E aí para mim fez muito sentido. Falei, pô, se eu fizer um negócio legal aqui, qual o tamanho da dimensão desse trabalho? Pô, eu vou conseguir atingir positivamente futuros profissionais no estado inteiro, lá em Ilha Solteira, eu tô tipo a 700 quilômetros, vai. E aí eu comecei a me aproximar e eu tenho uma trajetória bastante extensa no sistema, com erros e acertos. E
E a sua posição, né? Como, vamos colocar, você é ex-presidente, mas presidente licenciado, mas foi presidente. As suas decisões, o que muda na vida? Eu vou falar de infraestrutura, Sim. mas principalmente do engenheiro. Eu vi que você falou assim, não, olha, proteção, preparo. Como que a sua decisão muda a vida dessas pessoas? Como que eles podem olhar para o Vinícius? Sim. Vamos colocar que você é o presidente, vai. Vinícius, a decisão do Vinícius realmente mudou minha vida. Ou melhorou minha questão profissional. Bacana. Acho que Porque primeiro. muitas vezes as pessoas não enxergam, É, né? É mais fácil criticar o, é, o governo, sim, sim. né? Sempre apontar o dedo, né? Mas como que o profissional de engenharia olha para o Vinícius e fala assim, pô, ele tomou uma decisão que realmente minha vida melhorou. Ou a decisão que o Confea ou que o CREA toma, realmente minha vida melhora. Vamos lá, acho que para a gente chegar nesse nível, né, do profissional, do engenheiro, do agrônomo, do tecnólogo, né, dos geocientistas, profissionais da meteorologia, agora os designers de interior, são todos esses profissionais, essas profissões estão abarcadas de baixo. Eu acho que a gente precisa evoluir bastante. Né? Eu sou um crítico do sistema, apesar de fazer parte, eu acho que a gente pode melhorar muito. Mas o primeiro projeto nosso, assim, que era um espaço muito grande, foi o CREA Jovem. Né? A lei de 66, a lei 5.194, que regulamenta a profissão de engenheiro no país, ela é de 1966. Ela considera, na lei, o profissional depois de graduado. Então, graduou, você precisa registrar para atuar como engenheiro. Então, de maneira muito simples, Simples de assim, explicar. de explicar isso. Mas você faz engenharia durante 5 anos. Né? Do primeiro semestre ao último semestre, o sistema ele não te enxerga. Né? Do ponto de vista legal, não te enxergava. O que eu sentia muita falta? Por que eu era um crítico na faculdade? Porque, você não é profissional ainda. Você falta um mês para você se formar, você tem as notas para graduar, mas você ainda não é profissional. Aí a primeira relação qual é? Pô, você quer se registrar, você vai lá, você paga um boleto, passa a ser profissional, habilitado e você pode atuar com engenharia. Então a gente percebeu um espaço muito grande nessa relação. A gente criou o CREA Jovem. Pô, como que eu posso começar a conversar com aquele cara que no futuro ele vai ser um engenheiro? Até para ele saber qual que é o papel do CREA, qual que é o papel do Confea. Né? Para não chegar aqui achando que eu tenho uma função, que o CREA tem uma função que ele não tem, né? Que é de outras entidades. E a gente criou esse programa que rodava o estado de São Paulo para fazer essa ponte, para fazer essa ligação, criando oportunidades, por exemplo. Então, aquele estudante de engenharia, né, que estava procurando estágio, a gente ia atrás de empresa para ver se aquela empresa queria um estagiário. Então, a gente começou a conectar e dessas A mão conexões de obra com com o a empresariado, demanda. com a demanda. Exato, exato. E de uma forma bastante interessante, né? Foi o primeiro, acho que LinkedIn criado, né? Mas com uma finalidade específica que era para estagiários de engenharia. Acho que isso foi muito bacana, acho que isso impactou muito. Aí, dentro desse programa, a gente trouxe capacitação profissional. A gente sabe até hoje que as universidades, elas formam profissionais que às vezes estão distantes da necessidade de mercado, que depois de formado ele precisa ainda de um desenvolvimento para ele estar no nível de demanda de mercado de engenharia. Então a gente já começou a trazer curso, capacitação, né, aquela educação continuada durante a universidade. Eu acho que isso ajudou muita gente também a chegar mais preparado para o mercado. Mas isso lá no começo, estou falando de 2006, 2007, 2008. Recentemente, acho que 2 iniciativas que geraram bastante impacto. Primeiro, a gente conseguiu isentar o profissional que é sócio de uma empresa de engenharia unipessoal da anuidade. Pô, eu sou sócio de uma empresa de engenharia, né, sócio unipessoal. Né? Antes eu pagava anuidade pessoa física e pessoa jurídica, Certo. que é comum em todos os conselhos, não é um privilégio do conselho de engenharia. Pô, a gente conseguiu, por meio da regulamentação do Confea, estabelecer que você, sendo sócio, pagou da sua empresa, você não precisa pagar como pessoa física. E acho que uma das principais é do recém-formado. E aí a gente entra num problema de país, Wilson. Nós não temos
a quantidade necessária de profissionais para sustentar hoje o mínimo de desenvolvimento econômico que o Brasil precisa, né? O mínimo de sustentação de demanda que o Brasil precisa, e a gente está perdendo muito estudante de engenharia nos últimos anos. Isso vai levar a um problema sério de país aí num curto prazo. Mas você falou uma coisa interessante também. O próprio nome do CONFEA é Conselho Federal de Engenharia E e agronomia. Agronomia. Isso. Eu digo, toda a família tem o filho mais bonitinho e o filho mais feio, né? A mãe tenta equilibrar e dar amor para os dois. Mas mãe acho que gosta de todo mundo. Então, tenta equilibrar e dar amor para os dois. Como o Conselho Federal faz para equilibrar esse monte de filho no mesmo balaio, né? Porque eu estou falando de engenharia, mas é engenharia elétrica, Sim. agrônoma, mecânica. Química, são mais de 200 nomenclaturas. Deve ter uma briga entre eles, ó, tô aqui, você só dá atenção pro fulano, eu tô aqui. Como que faz para equilibrar isso? Porque deve ser uma loucura. Não, Porque o que deve ter de gente, de conselhos, né, de categorias, Sim. falando, olha, só dá atenção para engenharia, porque são grandes obras, aparece, sai na foto. A civil, ela é o maior segmento dentro do sistema, né? Ela representa o maior número de profissionais, que ela é a mais visual. Então, você anda na rua, você vê obra, você faz uma relação direta com a engenharia civil. Mas tem engenharias que são extremamente importantes e que são muito representativas até para o próprio país. A engenharia agronômica, né? A agronomia. Tem um papel fundamental na sustentação da balança comercial. Na 30% do PIB, 30% do PIB está calçado no agronegócio. Né? E por trás desses números, Wilson, a gente tem profissionais ali que têm um papel fundamental para essa produtividade, para esse pioneirismo quando se fala em inovação no agronegócio, para essa competitividade que o Brasil tem no mundo inteiro quando a gente fala desse segmento. Aí, eu sou engenheiro de telecomunicações, está dentro da modalidade de elétrica. Então a gente divide por modalidade e busca dar atenção a todos eles conforme a necessidade. Hoje a gente vive um momento muito interessante de união, de maturidade, né, política mesmo. Política no sentido de que a gente precisa trabalhar junto para a engenharia ocupar um espaço que ela perdeu há muito tempo. Você hoje acompanha na mídia, você vê debates que, com todo respeito, eles são muito pequenos perto da necessidade do país hoje. O país vive uma crise de atualização de infraestrutura. Eu não estou nem falando de modernização. Se a gente não olhar para a infraestrutura e ela ser atualizada para que ela chegue no ano de 2026, que é o ano que a gente está, a gente vai ter problemas sérios e quem vai pagar esse preço é a população. Se a gente não olhar para essa falta de profissionais que a gente tem, daqui a pouco a gente vai ter problemas graves. Fala com qualquer empresário da área da construção civil, do mercado imobiliário, fala assim, qual que é o seu maior problema hoje? É o crédito que está caro, é o dinheiro que está caro, né? A taxa de juros que está cara. Não, é a falta de mão de obra. Isso vai começar a assolar todos os segmentos e o país vai ter problema com isso, aí vai ser tarde. Aí você vai perder uma geração inteira que vai ser prejudicada por causa desse alicerce que a gente não vai conseguir entregar para o país. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu quero voltar nessa questão de mão de obra. Bom, a gente já volta com o Vinícius, presidente licenciado do CONFEA. Convidado Vinícius, presidente licenciado do CONFEA. Presidente, no bloco anterior, quando a gente pensa em infraestrutura, a gente pensa principalmente em dinheiro. Né? Sim. Tem dinheiro, resolve tudo. E muitas vezes não é verdade. Muitas vezes a gente tem dinheiro, só que não acha mão de obra para poder ajudar na construção, ajudar na agronomia, no que for. Qual o grande gargalo dessa questão de mão de obra? É a questão educacional do país? É a questão... não quero entrar em política, mas a questão das bolsas. Onde que está esse gargalo para ter profissionais com capacidade e que muitas vezes entre de cabeça na história da obra, né? Porque muitas vezes a gente faz reforma em casa, né? Começa de um jeito, o cara some, volta outro. Não estou falando engenheiro, né? Sim, mas sim. estou falando em obra. Como que faz para vencer esse gargalo da mão de obra?
Acho que não só em obra, em todos os segmentos. Quando a gente Isso. fala de infraestrutura, a gente tem ali uma situação no país que ela é muito preocupante. A gente citou agora há pouco, né, e eu acho que tem que ser a prioridade de qualquer governante, independente de ideologia, que é planejamento e projeto. Você foi bastante cirúrgico. Nunca se teve tanto dinheiro para investir, não só hoje a nível nacional, mas existe muito recurso estrangeiro disponível para investir em bons projetos, né? Quando se fala, inclusive, de sustentabilidade, de boas práticas, então dinheiro tem. O que falta? Planejamento e projeto. E a gente vê os gestores públicos hoje negligenciando nesse segmento e o país ele está definhando quando a gente fala de infraestrutura. A gente criou o índice, a gente estava conversando um pouco ali antes de entrar aqui para fazer essa conversa, que é o índice Confea de infraestrutura do Brasil, que mostra um diagnóstico. Você tem aberto aí no celular? Tem, Só para a gente dar um zoom aqui, pelo menos ver se a câmera consegue mostrar. Vai conseguir. Opa. O índice, você pode, de alguma forma, não sei se consegue ver aqui, consegue? Ó, qualquer pessoa consegue ver o que eles vão enxergar aqui, presidente. Aí você tem um retrato da infraestrutura do Brasil dividido por estado, né? E uma nota do Brasil, que numa escala de 0 a 100, o Brasil obteve a nota aí de 59,60 com relação à infraestrutura. Quem que deu esse índice de 59? Esse índice ele foi construído por nós. Por vocês. Não é um índice internacional. Não. Ele é com base em 67 indicadores divididos em 6 eixos principais, em 6 dimensões. Esses indicadores, para ele ser considerado um indicador, para ele ser considerado aqui na nossa régua, o que ele precisa ter? Primeiro, a instituição que fornece esse número, ela precisa ser séria, né? Ela precisa ser consolidada. Então, a gente busca os números da Anatel, da ANEEL, do IBGE, e precisa ser atualizado com frequência e precisa existir com mais de 10 anos. Ou seja, eu não inventei nenhum número aqui. Eu só fui buscar esses números que são públicos, a gente criou uma metodologia em cima desses números e chegou a essa nota de 56,92, que é a nota do Brasil numa escala de 0 a 100. Mas cada estado tem a sua nota. Então, o maior é o DF hoje, né, que tem o maior na média. Essa maior nota, e o menor é o Acre, que teve a menor nota. Ou seja, a população pode... Qual que é o site? infrabr.org.br, qualquer um pode acessar. Isso aqui é público. Ou seja, dado ele é democrático. Isso que eu ia falar. A população pode acessar o mesmo documento que o governador pode acessar. Exatamente. O governador ele pode enxergar onde estão as maiores fraquezas ali do seu estado e a população pode usar isso para cobrar. Mas voltando na formação. Em todos os segmentos, hoje falta profissional qualificado e falta quantidade de profissionais. Aí quando você vem um passo para trás, Wilson, você percebe que nos últimos 8 anos a gente perdeu 30% dos nossos estudantes de engenharia, na média, todas as engenharias. Com algumas exceções que cresceram, mas na média está baixo, que são engenharias mais voltadas à tecnologia, computação, software, né? Essas cresceram por causa usar uma palavra aqui da geração Z, por causa do hype do momento, né? Então, com exceção a essas, todas têm ali uma situação bastante crítica. Mas que perderam para essas novas engenharias Não. digitais? Perdeu. Ou perdeu para outro? Tá caindo. Caindo. Mas você pega o gráfico, mas tá indo caindo. para outra não atividade? Não dá para saber, não porque sabe. a gente não tem. A gente mede o nosso Entendi. quintal. E diante dessa informação, tem alguns dados que são importantes para fazer uma reflexão. Você tem, nas engenharias, o maior índice de evasão. Então, para cada 100 estudantes que começam a fazer engenharia, só 35 formam. Ou seja, tem 65% de evasão. Por que dessa evasão, Wilson? Um dos motivos é uma base de exatas muito ruim do ensino médio, do ensino fundamental. Ele até quer fazer, o jovem até quer fazer engenharia. A hora que vai para o cálculo... Ele dá uma ramelada, né? Fala, putz, isso aqui é muito difícil, eu vou para outro curso. Ou seja, então falta essa sustentação
para você conseguir diminuir essa evasão. Porque, pô, se o cara já começou a fazer engenharia, ou seja, o mais difícil você tem. Né? Ele só não consegue terminar o curso, porque é um curso difícil. Mas como que resolve esse gargalo? Né? Porque é uma coisa anterior. Né? Ele já vem com esse... Isso é um problema de país, Isso. política pública. Mas não dá para, de alguma forma, a gente pegar esse jovem que sonha ser engenheiro e dar essa sustentação, pelo menos de exatas, que ele não teve na educação? Aonde que você tem que investir? Lá na educação de base. Hoje você tem o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente, que eu acho que é um bom passo, né? Aonde ele tem lá um recorte que é uma atenção, né? Uma potencialização do ensino de matemática no ensino fundamental. Por quê? O mundo já percebeu que se não formar esse tipo de material humano, você está fora de ser uma boa sociedade, de fornecer um bom serviço. Tá claro, a China viu isso, só que há 30 anos atrás. E a arma, tem uma reportagem que é bastante interessante, vale aí a pesquisa, a arma secreta da China. Né? Quando você dá esse comando ali em qualquer uma das plataformas de inteligência artificial ou no Google, você vai achar uma reportagem que a arma secreta da China é investir na formação de engenheiros para os próximos 20, 30 anos. Né? Você acha que você vai achar um míssil, uma bomba diferente? Não. Essa é a arma secreta da China. Então, se a gente não investir nesse alicerce para que essa pessoa não desista quando for fazer engenharia, não vai acontecer, nada vai mudar. Depois, um outro ponto, a gente precisa valorizar esse material humano, valorizar esse profissional, que hoje não acontece. Hoje você não vê o governo mostrando para esse segmento que ele é estratégico e importante. A gente sabe, né, que esse segmento ele é fundamental para a sustentação de qualquer... Se desse atenção, melhorava exatas. Sem dúvida nenhuma. E teria frente... Sem abandonar as outras matérias. Exato. Mas outros... qual país que a gente quer lá na frente? Não é um país de infraestrutura, né? Exatamente. Economia pujante. Exatamente. Economia criativa, o STEM, né? Tecnologia, valor agregado. A gente cansou de ser um país de commodity, mas cansou, mas o que nós estamos fazendo para mudar? Nada. E tem uma passagem do ministro Toffoli, do STF, que numa das palestras dele, ele fala que é impossível um país que forma mais advogados do que engenheiros dar certo. E ele foi muito feliz nessa colocação. Né? Ele estava na Itália falando, e ele fala, o Brasil forma uma França de advogados por ano, né? E é um país que ele, por ter essa cultura, ele está acostumado a litigar. Então ele está mais acostumado a brigar do que a resolver problemas. Porque é um país que realmente tem essa cultura de formar mais advogados que engenheiro, com todo respeito ao segmento. Então são vários problemas que levam a gente a não ter uma cultura de formação desses profissionais. Pô, a China, se você for um bom engenheiro aqui no Brasil, a China vem te buscar aqui. Os Estados Unidos vinha antes também, agora o Trump mudou um pouquinho e falou, não quero mais vocês aqui. Né? Então a China falou, se for um bom engenheiro, você vai lá. A gente tem cientistas brasileiros que são assim ídolos na China e que a gente nem sabe quem é no Brasil. Então essa cultura de valorização, eu não estou falando só financeiro, não estou falando só de um bom salário que é importante também. Valorização profissional. Valorização, carreira. Vocês são importantes, a gente precisa. Então, esse sucateamento da engenharia que precisa ser revertido, é isso que a gente busca aí há alguns anos, e é isso que a gente vem trabalhando. Presidente, a gente falou de regionalização das obras, inclusive do informativo, né? Mas eu tenho duas questões aqui para te perguntar. Uma, alguma decisão do CONFEA, né, da presidência principalmente, pode de alguma forma impactar os custos da infraestrutura do país, seja em segurança, seja em obra, seja no agro? Não, acho que isso não, impacto direto não. A gente tenta ao máximo ser uma instituição que ela simplifique, que ela desburocratize, que ela não tenha um papel ali de atrapalhar o empresário, né? Lembrando que as empresas de engenharia elas estão registradas, mas que ela proteja os bons profissionais e as empresas sérias. Né? A gente não pode deixar
que pessoas não qualificadas e sem capacidade atuem em segmentos que são ali privativos. Não estou falando exclusivo, tá? Tem uma diferença muito grande essas duas palavras. São privativos de profissionais e empresas habilitadas e registradas. Mas quando a gente fala principalmente de obras públicas, a gente participa quando esses assuntos, e aí como sistema, quando esses assuntos são levados ao Congresso, a gente atua em conjunto com as entidades do segmento para que a gente converse de uma maneira única, né? Porque um dos nossos principais, hoje, uma das principais frentes de atuação é junto ao Congresso, para que a gente realmente consiga valorizar projetos e obras de engenharia e diferenciar de outros tipos de contratação. E aí a pergunta que eu falei de forma regional, né? Certo. O Confea tem lá os CREAs regionais Sim. pelo país. Acredito que cada um desses CREAs tem as suas particularidades. Sim. O Brasil é um país muito diverso, né, do ponto de vista da regionalização. Esse problema de infra de uma região ser melhor que a outra, o CREA regional também sofre Sim. essa questão? E o Confea consegue ajudar o CREA regional? Sim, sem dúvida. A gente tem alguns CREAs que eles não são sustentáveis. Como acontece hoje na federação, tipo, por meio ali de um equilíbrio, de um papel do governo federal, o Confea também tem esse papel de dar esse equilíbrio de serviço, de sustentação financeira. Então ele tem, nós temos, né, essa função também quando estamos à frente do Conselho Federal. Então isso acho que é muito a prática administrativa como ela está posta. E o índice, Wilson, o InfraBR, ele pode ajudar muito, inclusive a dimensionar as dificuldades de cada estado para que você não tenha a mesma regra de contratação em São Paulo e no Acre, que tem infraestruturas diferentes. Quando a gente assume algum cargo, existe uma expectativa. Né? Eu digo que a gente vai com uma expectativa e às vezes a expectativa se concretiza ou a realidade é outra. Quando você assumiu o Confea, qual foi o primeiro esqueleto que você tirou do armário? Ou qual foi a primeira ação que você falou assim, eu tenho que resolver isso agora, porque é prioritário para o Conselho? Acho que a mudança de cultura foi o primeiro desafio, né, como presidente do CREA São Paulo, né, antes de assumir lá em 2024 o Conselho Federal de Engenharia. Existia uma cultura que ela era muito voltada pro Confea, especificamente pro prédio do Confea. Um prédio de 4 andares que fica lá na 508 Norte, em Brasília, que os colaboradores tinham como rotina resolver problemas e atender problemas daquela estrutura, com algumas exceções ali que se estendiam para alguns colegiados. E aí esse processo de mudança de cultura, para mim, era o maior desafio. Fazer todo mundo olhar para o sistema, para a engenharia, para o profissional. A gente tinha uma máxima que falava, quem define as regras aqui, o Conselho Federal, ele tem o papel de construir as regras, ouvindo, por mais que você tenha um sistema de consulta pública, todo mundo pode participar, mas o desinteresse do profissional era tão grande no Confea que não participava, então você tinha ali um processo de regulação que ele não enxergava as necessidades dos profissionais. O cara realmente ali que emitia RT, né, que atua na ponta, tinha uma desconexão muito grande. Eu falei, ou vocês começam a ouvir os profissionais de verdade, mas a gente abre consulta pública, não vem ninguém. Não quero saber, vai atrás, liga. Cria outro processo de audição aí pra gente ouvir os profissionais. E vamos tomar as decisões com base na necessidade deles. E não com base no que vocês acham aqui na 508 Norte, porque, vocês não têm noção do que é a vida do profissional na ponta, do empresário lá na ponta. Eu acho que essa mudança de cultura para pensar o sistema como país, os profissionais que utilizam o serviço, esse foi e continua sendo o maior desafio, porque isso é um processo diário. Você tem que todo dia lembrar as pessoas que elas precisam criar soluções que vai atender
o profissional que está no Acre, o CREA Acre e o CREA Rio Grande do Sul, por mais que eles estejam numa distância Sem grande. distinção. Sem distinção. O engenheiro que usa o serviço do CREA São Paulo não pode perceber diferença quando ele vai usar o serviço do CREA do Amapá. Que tipo de serviço que ele utiliza? Por exemplo, uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica. Isso prova que aquele engenheiro ele é o responsável por aquela atividade. Né? Esse é o currículo profissional do engenheiro. Pô, eu fiz aquele prédio, eu fui responsável por aquela ferrovia. Né? Isso tem muito valor no mercado. Ah, tem valor isso. Né? Isso aí... Isso dá autoridade para ele. Esse acervo técnico que se dá por meio da anotação de responsabilidade técnica, ele é obrigatório em licitações. Né? Então você só consegue provar que você fez se você tivesse sido responsável. Então, esse tipo de serviço que é básico hoje nosso, a gente tinha a convicção que não era um serviço que estava ali na altura da tecnologia de mercado. Desenvolvimento profissional. Pô, a gente sabe que os profissionais da engenharia eles precisam se atualizar o tempo inteiro. O mundo está mudando de maneira muito rápida. Então a gente criou frentes de capacitação, né, em todos os estados, mas eles são diferentes hoje, né, para que o profissional que quiser se atualizar ele tenha ali o serviço disponível de maneira gratuita. Então acho que e a ideia é unificar, é que o sistema se converse. Então acho que esse olhar cultural diferente para que a gente enxergue o país como uma coisa única, esse é o maior desafio. Confere, o CREA tem responsabilidade sobre fiscalização? Eu estou te perguntando porque as subprefeituras, Sim. ou as prefeituras, que não é todo lugar que tem subprefeitura, a gente está falando Sim. numa cidade de São Paulo, as prefeituras fazem a fiscalização, né? Para ver se tem placa, se as informações são corretas, se tem um engenheiro habilitado. Tal. Nos grandes centros, difícil começar uma obra de forma irregular. Sim, né? sim. Mas existe. Né? Sempre vai achar. Né? Sempre existe a exceção. O CREA tem esse papel de fiscalização ou ele passa a ver a obra e fica na dele? Não, essa é a função do CREA. É a fiscalização do exercício profissional, não a fiscalização do profissional. Mas multa, chama a prefeitura, qual que é a ação que toma em cima de uma obra? Eu estou falando obra menor, porque as obras de grande infraestrutura, as grandes empresas já fazem, Não, né? não é bem assim, não. A gente já também, se deparou com obras grandes contratadas por governos estaduais, que a empresa que estava executando não tinha registro no CREA e se acontecesse alguma coisa, quem ia responder ia ser o governador. E aí vai lá, fala, ó, não dá, né? Então é comum, não é... Vai ser multa, chama a prefeitura, qual que é a ação? Exatamente, a gente tem o dispositivo da multa. Né? A gente busca sempre orientação. Um dispositivo que é muito comum, que hoje é muito utilizado, Wilson, são os acordos de cooperação técnica. Né? Que você procura ali o gestor ali que está no nível máximo naquela instituição, se é o governador, se é a prefeitura, o prefeito, se é a secretaria, o secretário, aonde por meio dessa formalização, desse acordo de cooperação técnica, a gente consegue enxergar todas as atividades. Né? E aí a gente executa as forças-tarefas de fiscalização. E aí é muito bacana, porque o resultado é muito bom. Existe, né? Não vamos aqui julgar, existe aquele cara que é malandro, que ele sabe que ele precisa, mas ele não faz. Não faz. Ele não se regulariza. Mas existem alguns segmentos... Ele prefere correr o risco. Prefere correr o risco. Na cabeça dele é mais barato. Mais barato. Só que ele não sabe que o risco dele, ele não é financeiro. Se acontece alguma coisa, tem alguma vítima, aí você tem problema grave, e aí depois não adianta. Porque você vai responder e você vai pagar responsabilidade penal. Penal, civil e criminal, exatamente. É isso, criminal. Exatamente. Então, essas forças-tarefas de fiscalização encontram, às vezes, falta de informação. Tá? Porque são tantos segmentos e às vezes a atividade técnica ela é desconhecida como atividade técnica pelas pessoas. Né? Armazenagem em silo. Você precisa ter ali um responsável técnico. Parque de diversão. Isso, claro, hoje já é bastante consolidado essa consciência. Mas há 20 anos atrás, a pessoa lá montava o parque, acontecia, morria gente, não tinha ninguém. Você precisa de um responsável técnico. Então, todos esses segmentos são extremamente importantes de serem monitorados, fiscalizados
e ter um responsável técnico para que pessoas não paguem o preço ali pela falta desse profissional. Nos blocos anteriores, eu não lembro se no primeiro ou no segundo, você falou que a gente está preparado, que a gente tem grandes obras, mas que o nosso maior problema é a infraestrutura. Que tipo de infraestrutura? Que é estradas, escoamento por através de trem, né, da hidrovia. Qual que é a infraestrutura que falta para a gente dar um salto de qualidade? Infelizmente, ainda é o saneamento básico. Saneamento básico? É saneamento básico. O Brasil, ele não é pobre, ele é desigual. Então, como engenheiro... Isso é fala de candidato, hein? Não. Isso é fala de quem formou em engenharia, e quando você se depara com esse tipo de realidade, isso dói. Isso aí. Né? Então é diferente. A gente tem problemas, a gente tem estados que são mais bem posicionados quando a gente fala de saneamento básico, mas tipo, eu não posso na função... 70% tem problema. 70% ou um pouco mais, né? A gente tem muito. A gente não pode ter criança no Brasil morrendo de diarreia por falta de acesso à água potável. Isso não dá. Entendeu? Num país... rico desse tamanho, né? Rico, com dinheiro. Agro, né? Exato. A gente não pode se colocar numa situação de coitado. Não dá. É um país de dimensão continental e é muito difícil. Não é. A gente já tem solução para isso. Já foi resolvido. Falta vontade política. Tem que fazer. Então... Falta vontade política ou dinheiro? Dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Não né? falta. Não falta. Tem inclusive gente de fora querendo colocar dinheiro aqui, né? Dinheiro não falta, vai me perdoar, mas eu não consigo acreditar que é por falta de dinheiro que a gente não consegue levar saneamento básico com todas as soluções que a gente tem. Então é mais falta de coragem política para resolver o problema. Saneamento básico dá voto? Não, é embaixo da terra. Então, Você sabe que é o um Mário problema. Covas falava isso. Engenheiro. Engenheiro. Em uma das eleições, eu lembro que ele falava que ele ia fazer o que desse de saneamento básico. Não importava que a assessoria falava, mas que é debaixo da terra. Não. Ele queria resolver o problema de saneamento. Exatamente. Você tem o DF com nota acima de 80 no InfraBR, você vai lá, o pessoal que tá... A gente acabou de compartilhar a plataforma do InfraBR. Vai lá, clica no DF. DF 80, acima de 80, lá na escala de 0 a 100. Você vai no Acre, está em 11. Mas vamos esquecer o saneamento. Vamos falar de infraestrutura para o futuro. Não que em saneamento volta de. Sim. Né, saneamento para mim é o principal. Quais são as próximas necessidades? Isso. Vamos pensar na China. Tá. Né? Sei lá se dá para competir com a China. Não dá. Esquece. Pega outro país. Mas vou imaginar. Vamos imaginar a China. Que é aquilo, né? Resolve o problema em um dia de uma infraestrutura que a gente muitas vezes demora meses. Tudo bem que teve uma obra que cedeu aqui na Marginal, acho que foi Tietê da obra do metrô, e resolveram em um dia, 2 dias, uma baita tecnologia. Não lembro se era... Eu acho que era a Acciona, que era a empresa que estava fazendo o metrô. Como que a gente faz para chegar nessa qualidade de infraestrutura ou de obras? Sabe? Qual que é o caminho que a gente tem que adotar? Precisa tomar uma decisão. Onde que a gente quer chegar como país? Se a gente vai querer ficar discutindo, né, se é o verde ou se é o amarelo, que é a cor mais bonita, ou se a gente vai querer viver num país... e nem falo pra gente mais, tá? Dificilmente a gente vai conseguir pegar um país desenvolvido, mas os nossos filhos talvez a gente consiga deixar. Mas precisa tomar uma decisão como país, como a China tomou lá atrás. Né? Usando a China como referência. Não estou me comparando com a China, mas foi uma decisão. É um planejamento. Né? A gente vai investir em infraestrutura. E aí daqui 5, 10 anos a gente vai começar a enxergar os resultados. Pô, o trem Intercidades aqui, que vem de Campinas para São Paulo, vai ficar pronto em 2032. Mas tá começando agora. Começou aí, faz uma semana. O túnel Santos-Guarujá. Pô, o primeiro registro do túnel, isso é de 104 anos atrás. O presidente, semana passada, o presidente Pomini veio... Um abraço pro Pomini, irmãozão nosso. Pomini veio aqui, ele falou que achou um jornal que o registro de mais de 100 anos. 104 anos, 104 anos. O Pomini é um guerreiro nessa pauta. Não dá, não é mais projeto, não é mais dinheiro, não é mais nada, é fazer. Porque sabe que vai demorar para ficar pronto.
Presidente, mas tem uma questão também jurídica, né? Muitas vezes os órgãos reguladores, principalmente, eu vou falar, Sim. Ministério Público, né? O cara lá não sei da onde para uma obra aqui em São Paulo. Como que a gente faz para, de alguma forma, que eles entendam a importância de uma obra que muitas vezes... mas é briga comercial. Não entra na briga comercial. Sim. Briga comercial deixa eles se entenderem. Eu lembro que eu trabalhava no governo, muitas vezes tinha mais advogado na mesa do que engenheiro. Esse é o problema. Uma grande Tá obra. aí, você já respondeu. Mas é o Ministério Público em cima, Mas parando tudo. Como que a gente faz para convencer esses coloca órgãos? mais engenheiro na mesa que duvido que um procurador, um promotor vai contestar tecnicamente. Entendo que deve ter as exceções. Mas eu acho de verdade que quando você consegue construir um bom projeto, com uma boa justificativa técnica, você consegue vencer essas barreiras. Né? Que infelizmente o Brasil nos últimos anos, ele não foi um bom exemplo quando a gente fala de obras públicas. Certo. Naturalmente, quem é responsável por cuidar do dinheiro público e fiscalizar, acho que até por segurança, começa a dar pau em tudo. Tem jeito. Mas eu vejo um amadurecimento de todas essas entidades e instituições, né? Mas, e o Pomini também fala isso. Fala assim, ó, para esse túnel sair, tinha 2 engenheiros e 200 advogados. Tem uma questão também de um ambiente jurídico no Brasil que é um ambiente complexo, né? Mas eu não tenho dúvida que o caminho é você colocar 200 engenheiros na mesa e um advogado já tá bom, já, só para marcar presença, com todo respeito aos advogados, tá bom? Vamos para um breve intervalo, já voltamos com o Leak Business. Voltamos com o Leak Business. Presidente, Oi. faço uma pergunta. O Confea lançou uma agenda prioritária junto ao Congresso. Sim. Qual que é o objetivo disso? A política tem que estar próxima também das confederações, tem que estar próximo da infraestrutura desse país, conhecer o que está acontecendo. Sim. É um pouco isso, esse olhar? Sim, sim. A gente tem vários projetos de lei no Congresso que tramitam, que afetam diretamente ou indiretamente a classe, a economia, quando se fala desses segmentos. E nunca foi acompanhado de maneira profissional, de maneira próxima. A gente nunca subsidiou o Congresso nessas pautas. Então, o Congresso tem comissão de infraestrutura, logística. E hoje, os deputados, a gente tem deputados que são engenheiros. Esses deputados se baseiam no sistema para tomada de decisão, para auxiliá-los também ali nos relatórios, nos votos. Isso é muito importante. Então, essa aproximação, Wilson, do Conselho Federal, que também tem esse papel, né, ele é fundamental para a gente ajudar o país a se desenvolver. Né? Então não adianta eu ficar batendo aqui que precisa de infraestrutura, precisa de decisão política, se eu também não me apresentar para o jogo. Então, acho que esse foi o papel lá. Se não levar as pautas prioritárias... Ajudar. Ajudar eles acharem um caminho. Né? Exatamente. Achar legislação que atendam o anseio da confederação e da sociedade. Do Conselho Federal, exatamente. E isso a gente ajuda muito em município, a gente ajuda em todos os níveis da estrutura política nossa, inclusive no Congresso. E essa pauta prioritária, a gente elencou quais são os principais projetos que são de interesse da categoria e do país. Então, inspeção predial periódica. A gente está chegando no momento que a gente vai começar a ter problema com prédios, né? Eles vão começar a apresentar ali, se nada for feito e não tiver uma regra para que a gente acompanhe a vida útil desses equipamentos, né, de hoje urbanos, obras de arte especiais, a gente vai começar a própria segurança, a segurança prédios, das né? pessoas, a ponte lá que desabou no Maranhão e Tocantins, ela precisava de um acompanhamento. Dava para ter sido evitado aquilo ali. É claro que hoje existe todo um processo administrativo que vai chegar a uma conclusão, mas ficou ali os indícios de que havia necessidade de uma manutenção preventiva. Então, esse é um projeto de lei que ele precisa realmente ser levado até o fim. Por exemplo,
Um que é de extremo interesse da categoria. Não permitir que profissionais de engenharia sejam registrados como analistas. Isso é um desvio ali da função, né? Você contrata para fugir ali de uma remuneração que ela precisa obedecer a um piso. Então a gente luta para que profissionais de engenharia não sejam registrados como analistas, e sim como engenheiros. E isso também passa pelo Congresso, entre tantas outras pautas que a gente vai continuar, claro. E aí eu estou falando como engenheiro. Né? Eu luto pela minha categoria, independente da função que eu esteja, né? Como dono de empresa de engenharia, como engenheiro que sou, como um cara que acredita que a engenharia precisa chegar a outro patamar. Eu vejo que você tem um carinho especial e assim, e de líder, né? Porque não é só engenheiro, você tem um carinho de líder. E numa das suas falas, você falou que a engenharia deveria ser um partido político. Por que isso? Você disse que tem deputados com formação de engenheiros. Sim. Né? Eles muitas vezes atendem outras pautas e deixam em detrimento. Qual a necessidade de ter um partido de engenharia? Eu acho que você até entendo. Eu não falei que tinha que ser o partido, eu falei que a gente precisa ser um bloco. Né? Que independente de partido, a gente precisa da política. Certo. A política e a engenharia ela tem uma relação muito grande. Né? Se a gente quiser realmente construir alguma coisa diferente para a engenharia, a gente precisa se unir. Certo. Entendeu? Como tem a frente do agronegócio. Frente do agronegócio. Ela não tem um partido. Você tem lá os representantes de diversos partidos, concorda? E é muito forte. Mas eles defendem o segmento. Forte. Eu defendo que a gente precisa, como engenheiros, né, participar da política, né, independente de partido, independente de ser candidato ou não, não é esse o ponto. Mas como engenharia, a gente precisa blocar esse segmento e falar, agora a gente vai começar a ajudar o país e essa ajuda passa para o Congresso. Eu vou te falar, deve ter mais engenheiro do que advogado, muito parecido lá no Congresso. Ou seja, você já tem um bloco. Eu já tenho... Eu vou formular. Você tem um bloco. Por que ele não vira um bloco igual da agronomia? Não dá voto? É uma pauta que muitas vezes... Não é nem voto, mas muitas vezes de difícil entendimento das pessoas e eles acabam indo pro... De repente o engenheiro vai para de agronomia e abandona uma coisa mais centrada para engenharia. Não, eu acho que é mais porque os que estão lá, eles não foram eleitos com a ajuda da engenharia, vamos dizer assim. Não era a pauta deles. Não é a pauta. É a formação, a hora mas não que a pauta. chegar alguém lá com essa pauta e conseguir chegar lá, talvez a gente inicie esse novo momento para a profissão. Vocês têm trabalhado isso regionalmente? Sim, a gente estimula muito. Estimula? Estimula muito a aproximação, Wilson, de profissionais e de lideranças da gestão pública. Certo. Então, eu vou dar exemplo. E para fugir dessa pauta de candidato. Você tem que ser candidato para ser presidente. Não é. Mas, por exemplo, você precisa participar das discussões do seu município, que são afetas à engenharia. Plano diretor, por exemplo. Vai lá e ajuda a construir um bom plano diretor. Não adianta você ficar na sua casa, no Instagram, batendo que o plano diretor da sua cidade é ruim, se você é formado na área e você não fez nada em uma audiência pública. E nos últimos anos, a gente vem estimulando pessoas no estado inteiro. Então, hoje a gente tem muito engenheiro que, por meio desse estímulo, Wilson, hoje eles são secretários municipais, não são filiados a partido político, mas são secretários, ou seja, eles estão disponibilizando o conhecimento técnico deles para ajudar a cidade, para planejar a cidade, para construir. Então, acho que isso para a gente é um grande avanço. Você falou uma coisa importante, de organização e governança. Sim. Acho que o ano passado, ou esse ano, vocês lançaram o PPA. O PCA, o PPA, o plurianual e o contratação anual. Que é uma questão de governança. Sim, Muitas vezes a gente reclama que falta no poder público e um líder dá o exemplo internamente. O quanto esse plano ajuda para identificar gargalos, para identificar desvios, para identificar o que dá para realmente melhorar na governança interna regional? Qual que é a importância? O PCA, né? Porque é uma coisa meio burocrática. As pessoas às vezes nem gostam, né? Os líderes não gostam nem de tratar isso, preferem... É governança por isso. Isso é governança. Isso, exatamente. O PCA está previsto lá na 14133, né? Na nova lei de licitações. E o CONFEA, os CREAs, por serem autarquias federais, Wilson,
eles seguem a regra da 133. Também isso é uma informação importante. O gestor que está à frente do Conselho Federal de Engenharia, do Conselho Regional de Engenharia, ele tem uma responsabilidade muito grande. Não, lembrando, o sistema não recebe R$1 de dinheiro público. Toda a contribuição vem de anuidades de pessoa física e jurídica. Mas é considerado recurso público. Então, mesmo o ministro do Tribunal de Contas, que fiscaliza o recurso do governo federal, ou seja, que analisa as contas do presidente da República, é o ministro que analisa as contas do presidente do Confiea. E se você não cumprir com a regra, você tem problemas no seu CPF. Então é uma responsabilidade muito grande mesmo. E o PCA, como previsto na lei, ele organiza e dá uma responsabilidade muito grande quando você fala de planejamento e quando você fala de gestão. Então, se você não tem, né, você não está cumprindo a lei e você pode responder por isso. E são poucos órgãos federais, mesmo a lei obrigando, que tem hoje. Foi a primeira vez que eu escutei, para te falar a verdade. Olha que eu tenho anos de vida. Exato. E é uma lei nova, né? Ela é de 21. Então você prevê todas as contratações do ano, Wilson, você prevê antes. Para evitar que você acha que agora eu quero comprar alguma coisa que eu não previ antes. Então, se você quiser comprar ou contratar, né? Eu usei o termo simplificado. Se você quiser contratar alguma coisa que está fora do PCA, você tem que justificar. Né? E se você não justificar, o Tribunal de Contas vai falar, oh, amigo, não, isso aí não tem necessidade porque você não colocou no seu PCA. E a ideia não só, né, o plano de contratação anual, mas o plurianual, prever por anos as necessidades. Se a gente começar a respeitar esse tipo de regra, a chance, né, de você sair de um planejamento, de você estourar ali o orçamento é menor. Entendeu? Então, isso, como gestor público, para mim, isso foi uma boa entrega. Na ponta, o engenheiro tem algum ganho com isso? Ele a certeza de que o recurso dele está sendo bem cuidado. Não sei se todos sabem, mas essa responsabilidade, esse cuidado que tem que ser tomado, independente do nível da administração pública, deveria ser feito por todo mundo. Conselho, política, Ministério Público. Sim. Qual que desses itens demanda mais tempo? Tem que ter mais atenção para que a engrenagem do Confiea, ou que o Confiea ajude a infraestrutura do país. Qual que desses três você tem que ter um olhar diferenciado? Você perde mais tempo indo em Brasília conversar com os deputados, você perde mais tempo falando com os órgãos de fiscalização. Onde que está o tempo do presidente? Olha, antes de licenciar, Wilson, acho que eu dedico, né, e para mim é onde eu realmente me sinto mais conectado, ouvindo profissionais e futuros profissionais. Né? Uma boa parte da agenda, a gente constrói ela fazendo palestras em universidades, para estudantes de engenharia, porque ali eu percebo como construir um sistema para o profissional que vai chegar, não só para o profissional que está no sistema. E ali é onde eu também tento entender um pouquinho quais são as percepções dessa geração que está chegando, que é uma geração muito diferente. Presidente, eu tenho um filho de 13 anos. O que nós vamos entregar para ele daqui 15, 20 anos? Eu espero que a gente entregue um país que não tem nada pior para uma população do que a desigualdade. Né? Se a gente tivesse consciência do quanto a desigualdade atrapalha e prejudica, principalmente quem está no topo, porque quem está no topo acha assim, deixa a desigualdade aí porque eu estou bem pra caramba aqui, e você tem hoje estatísticas e estudos que mostram que você tem mais violência, você tem uma saúde mental das pessoas pior quando essa desigualdade ela é maior, e quando ela é menor você tem um país melhor, as pessoas confiam mais umas nas outras, né? Então eu espero realmente que do ponto de vista de serviço que depende de engenharia, a gente entregue um país melhor para essa geração. Senão, e aqui com todo o cuidado, senão talvez seu filho vai ter que buscar outro país para viver.
Aí você vai viajar, vai ser bom, você vai viajar, você vai visitar em outro país, mas eu não queria que as pessoas deixassem o Brasil por ser um país que não tem condições de se morar. Está licenciado. Sim. Mas vamos imaginar, fim de mandato. Qual que era a questão inegociável que você falou assim, essa vai ser minha marca e é inegociável? Aí a gente entra num processo de transformação de conceito. Eu acho que o serviço do sistema, além da fiscalização, é que o profissional ele utilize mais a plataforma do conselho, porque vai ter capacitação, vai ter benefício, empréstimo, crédito, o banco de talentos, que é uma conexão entre oportunidade e emprego, né? Que ele use mais a plataforma do sistema do que qualquer outra plataforma que ele utilize muito hoje. As de comida, as de transporte, as financeiras, que seja tudo num lugar só e que seja útil para ele como recurso profissional. Presidente, muito obrigado pelo papo. Eu acho esclarecedor. Boa parte das pessoas não tem noção. As pessoas só olham a obra no final. Não tem noção do processo e você foi esclarecedor. Muito obrigado. Viu? Obrigado. E jovem, né? E o presidente jovem. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado para você que nos acompanhou em mais um episódio do Link Business. O nosso convidado de hoje, presidente licenciado do Confea, Vinícius Marchetti. Ele deixou claro que a engenharia é o suporte do PIB para o país. Espero vocês na próxima. Falou, valeu!